Sintonizar a rádio mais veloz no seu dial, você pode ouvir a Band News FM na internet, enquanto navega, no computador, no seu smartphone ou em outra plataforma da web. 24 horas por dia, em qualquer lugar. Basta você sintonizar, clicar, teclar ou tocar a tela. A qualquer hora que você precisar de informação, aqui da cidade, do Brasil e do mundo. O trânsito, a previsão do tempo, os aeroportos, estradas, suas finanças, enfim, a cada 20 minutos, um jornal atualizado com âncoras e comentaristas sem comparação. Você não fica a ver navios sem notícias em nenhum momento do dia. Aconteça o que acontecer. Multimídia, Band News FM. Notícias 24 horas ao alcance da sua mão. Agora, Band News Manaus. Agora 8 da manhã e 31 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada nesta frequência boa. Participe até às 10 horas da manhã pelo nosso WhatsApp 993519370, 993519370. Estamos também ao vivo na nossa live no Facebook, continuando aqui nesta semana de escala de fim de ano, ou seja, a minha equipe trabalha no Natal. Samara Souza, que sempre está comigo nas manhãs, vai ficar na semana do Ano Novo. Claro, não quero ficar sozinho, hein? Você pode participar, interagir conosco ao longo de todo o dia. Hoje é dia 22 de dezembro de 2021, a gente começa falando sobre a estimativa que prevê injeção de mais de 1,8 bilhão de reais na economia do Amazonas com as compras de Natal. Os detalhes com a repórter Cindy Lopes. Uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus aponta que o valor a ser injetado na economia do Amazonas em relação às compras de Natal deste ano está estimado em mais de 1,8 bilhão de reais. Isso representa um crescimento de 3,4% nas vendas em comparação com o mesmo período de 2019. A CDL destaca que o valor incrementado em 2020 é estimulado pelo pagamento do 13º salário no estado, que é de mais de 2,2 bilhões de reais. As atualizações sobre o caso do município de Barreirinha. Detalhes com Beatriz Silveira. Equipes da Polícia de Parintins e Boa Vista do Ramos, no interior, são enviadas a Barreirinha para auxiliar na segurança da cidade após a população depredar a delegacia do município. Os moradores se revoltaram com o assassinato de uma criança e, com isso, depredaram o local na tentativa de retirar o suspeito da unidade, além de incendiar 2 viaturas. No confronto, 2 homens morreram e 3 estão internados. O secretário da Segurança Pública do Amazonas, Loismar Bonates, afirmou que as investigações já foram iniciadas para tentar identificar o autor dos disparos que provocaram a morte do manifestante. 181 inquéritos são concluídos sobre os homicídios culposos no trânsito de Manaus de janeiro a novembro deste ano. Outros 35 casos estão em investigação. O balanço é da Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito da Polícia Civil do Amazonas. O envio de inquéritos neste ano já é 9% maior que em 2019, quando 166 casos tiveram suas investigações concluídas e submetida ao Ministério Público do Estado. Segundo a polícia, a maioria dos casos envolve acidentes com motocicletas. Nos casos de acidentes que envolvem bens materiais ou vítimas lesionadas, o caso deve ser registrado em boletim de ocorrência, fazer um BO, na delegacia mais próxima ou mesmo pela internet. No site delegaciainterativa.am.gov.br, delegaciainterativa.am.gov.br. A nova cepa do coronavírus descoberta no Reino Unido não diminui a eficácia das vacinas que já passaram pela terceira fase de testes. Informações ao vivo com o repórter Patrick Vieira.
No último fim de semana, o governo britânico anunciou que a mutação do SARS-CoV-2 pode ter uma taxa de transmissão 70% maior que as primeiras versões do causador da Covid-19. Em entrevista à rádio Band News FM, a pesquisadora do Instituto de Medicina Tropical da Faculdade de Medicina da USP, Ser Sabino, afirma que a mudança genética do vírus não significa um aumento da mortalidade da Covid-19 e nem que as vacinas não serão eficazes para proteger as pessoas. O que a gente está vendo agora é um conjunto de mutações que aparentemente também melhoram ainda mais essa capacidade de transmissão. Essa cepa não se mostrou nenhuma relação entre essa nova linhagem com mortalidade ainda, e também ainda não se tem dados se isso vai ter algum impacto na vacina. O que se acredita é que provavelmente não, mas só vai poder saber isso depois que os testes foram feitos. A Organização Mundial da Saúde ressaltou que as mutações são comuns e que ocorrem o tempo todo. Para o médico-chefe de infectologia da Universidade Estadual Paulista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alexandre Naime Barbosa, não há relação entre as mutações e possíveis falhas nos imunizantes. As pessoas que a vacina não funciona, as poucas pessoas em que a vacina não está protegendo, pelo menos nos estudos de fase 3, isso não foi por conta de mutações. Então ainda não existe nenhum tipo de alteração genética no vírus que se correlacione à falta de eficácia das vacinas. Mas é lógico, como a gente sabe que isso é possível pelo modelo de outras doenças infecciosas virais, esse tópico tem que ser bastante estudado. Ontem, a Agência Reguladora da Europa autorizou o uso da vacina Pfizer no continente e a expectativa é de que a imunização comece no domingo. Obrigado pelas informações, Patrick. E aí, informações atualizadas sobre o caso da vacina, em especial a da Pfizer e BioNTech, também sobre essa questão da nova cepa do coronavírus e a eficácia que a vacina tem sobre essa nova, podemos dizer, modalidade do vírus, e a gente espera que não chegue aqui na nossa região, apesar do que especialistas já dizem que essa possibilidade é grande dessa nova cepa do coronavírus chegar aqui no estado do Amazonas. Vamos lá para Brasília, informações agora com Márcio Rocha. O Tribunal de Contas da União concluiu que o Ministério da Saúde não tem um plano de combate à pandemia do coronavírus, mesmo depois de 10 meses que o primeiro caso da doença foi confirmado no país. Segundo uma auditoria realizada pelos técnicos do TCU, o governo federal não possui uma estratégia minimamente detalhada para combater os efeitos da Covid-19. Os principais problemas constatados foram a falta de entregas de equipamentos de proteção individual, respiradores, testes e o descumprimento de contratos. Procurado, o Ministério da Saúde informou que mantém a vigilância contínua da circulação do vírus em todo o território nacional. Band News. Tempo. Vamos à previsão do tempo para você que está acompanhando a programação da Band News Difusora FM, atualizando aqui, faz 26 graus neste momento, a temperatura é de 28 graus, umidade relativa do ar agora em 89% e a previsão para ao longo do dia, muito parecido com o dia de ontem, inclusive sol com algumas nuvens, pode chover durante o dia e também pela parte da noite. Máxima de 32 graus, mínima de 24, a previsão da chuva é de 15 milímetros, 90% de chances de chover esses 15 milímetros. Seu caminho. Vamos falar do seu caminho, você motorista que passa neste momento na Avenida Torquato Tapajós, segue em direção à área central. Na saída da Max Teixeira já aparece aqui no mapeamento uma lentidão. Esse congestionamento vem um pouco da saída também ali da Avenida Francisco Queiroz, do bairro Manoa. Na própria Torquato Tapajós, altura do bairro da Paz, desde a Nova Igreja Batista, mas no sentido oposto, até as proximidades da Arena da Amazônia tem uma lentidão, pelo menos nesse horário. Na saída da Alvorada, Planalto, pela Desembargador João Machado, o condutor tem dificuldades para chegar na Avenida Constantino Nery, aliás, Torquato Tapajós, quase início da Constantino Nery também, devido à grande quantidade de veículos. A Avenida Laguna, no Lírio do Vale, Nova Esperança, também naquela região de feira, aparece aqui no mapeamento bem movimentada, situação ruim para o condutor, para o motorista. Avenida Brasil, no sentido centro,
na altura do bairro Compensa, Avenida Oscar Borel, na saída do mini shopping da Compensa, aquela região de feira também, o trânsito é bem ruim. Um alerta para você, condutor. Oito e 40, vamos voltar a falar da situação do município de Barreirinha. 2 pessoas morreram e 3 ficaram feridas durante uma manifestação. Não digo nem uma manifestação, né? Após depredarem a delegacia do município de Barreirinha na tentativa de retirar um homem acusado de estuprar uma criança. Mais detalhes agora com Beatriz Silveira. Equipes da Polícia de Parintins e Boa Vista do Ramos, no interior, são enviadas a Barreirinha para auxiliar na segurança da cidade após a população depredar a delegacia do município. Os moradores se revoltaram com o assassinato de uma criança e, com isso, depredaram o local na tentativa de retirar o suspeito da unidade, além de incendiar 2 viaturas. No confronto, 2 homens morreram e 3 estão internados. Um homem que preferiu não se identificar relata que era amigo de uma das pessoas que morreram. Ele fala o que viu no momento do confronto. A gente estava na outra esquina do quarteirão, então a gente estava tomando distância, mas que era para justamente não acontecer nada com ninguém. Mas na nossa esquina não tinha ninguém falando nada, ninguém estava se manifestando em relação ao que tinha acontecido. Então quis efetuar dois disparos, no qual acertaram um homem de raspão na perna. Aí o outro tiro, o menino tentou se esconder atrás da moto, mas no momento que ele se agachou para tentar se esconder atrás da moto, o tiro acertou na cabeça dele. A confusão começou quando os manifestantes ameaçaram retirar de dentro da delegacia o homem suspeito de estuprar e assassinar uma menina de 1 ano e 5 meses na comunidade Terra Preta do Limão. Por questões de segurança, o suspeito de cometer o crime foi transferido nesta segunda-feira, dia 21, para Parintins. O secretário da Segurança Pública do Amazonas, Loismar Bonates, afirmou que as investigações já foram iniciadas para tentar identificar o autor dos disparos que provocaram a morte do manifestante. O clima já voltou à normalidade, certo? Agora a Polícia Civil está encaminhando para lá uma equipe à frente de um delegado para que ele possa realmente começar as investigações e apurar não só esse fato delituoso, mas também a questão da depredação e destruição do patrimônio público. Em janeiro deste ano, um homem foi linchado e esquartejado no município de Fonte Boa, após ser preso por suspeita de estuprar e matar uma menina de 10 anos. 8h43, tá aí. Esse é o caso lá do município de Barreirinha. População revoltada na noite de domingo com a situação que aconteceu. Um homem acusado de estuprar e matar uma criança de 1 ano, da mesma família, a enteada dele. E durante toda essa confusão ele foi preso. E aí a população revoltada com essa situação foi lá tentar retirar ele da delegacia. Isso já aconteceu também em outro município aqui no estado do Amazonas, no interior. Essa não é a primeira vez que a população tenta retirar. Da última vez, inclusive, em Fonte Boa, retiraram o suspeito de matar e estuprar uma menina de 10 anos. Esse homem foi esquartejado, né? E o corpo queimado, inclusive, lá no município de Fonte Boa. E possivelmente tentaram fazer a mesma coisa com esse homem lá em Barreirinha. E aí teve toda aquela confusão. Teve a polícia na tentativa de afastar a população, tiro para cima. Teve outras pessoas também, a informação de que houve troca de tiro, e aí 2 pessoas acabaram morrendo no meio desse confronto. A delegacia foi completamente destruída, a delegacia lá do município de Barreirinha, totalmente destruída, não tinha nem como ficar depois lá naquela unidade. Tanto é que policiais de Parintins, de Boa Vista do Ramos, tiveram que se deslocar para auxiliar, né, a polícia no município de Barreirinha. Inclusive a própria Secretaria de Segurança Pública encaminhou um reforço para a unidade. Se especulou ainda também a criação de um gabinete de crise, né, para tentar verificar essa situação, tentar resolver. Não sei se isso aconteceu, se isso se cumpriu, né? Ontem o próprio prefeito da cidade estava numa reunião aí com as forças de segurança para tentar resolver essa questão, né? O fato é que ele agora está
no município de Parintins, e aí fica aquela pergunta, né? Será que lá também existe essa possibilidade da população tentar invadir a delegacia, né? Houve um prejuízo não somente material, mas para a vida humana, né? Pessoas que tentaram retirar, 2 morreram, né? E 3 estão internadas, precisando de atendimento. Então foi uma confusão generalizada, uma situação bem ruim, né? A gente não está aqui sendo advogado de um ou de outro, não, né? Ninguém apoia esse tipo de ação, tanto de depredar, né, uma delegacia, e não apoiamos também a forma como eles tentaram agir com esse criminoso, né? É o criminoso, já estava detido, então caberia aí à justiça resolver essa questão. Não há necessidade de fazer esse tipo de manifestação para tentar retirar esse homem. Justiça com as próprias mãos, porque isso é crime, você pode se prejudicar, tanto é que 5 pessoas foram prejudicadas, 3 estão no hospital e 2 infelizmente morreram. 8h46. Vou falar sobre, mudar aqui a trilha, né? Falar de dinheiro, falar de Natal também. A economia pode melhorar um pouco nesse período de fim de ano, apesar de algumas restrições que a gente percebe, algumas determinações por parte do governo estadual, da prefeitura. E a estimativa é de uma injeção de mais de 1,8 bilhão de reais na economia aqui do estado do Amazonas, com as compras nesse período de Natal. Os detalhes agora na reportagem de Cindy Lopes. Uma pesquisa realizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, CDL, mostra que as pessoas ainda estão dispostas a celebrar e a comprar no período das festas de fim de ano. O levantamento aponta que o valor a ser injetado na economia do Amazonas em relação às compras de Natal deste ano está estimado em mais de 1,8 bilhão de reais. Isso representa um crescimento de 3,4% nas vendas em comparação com o mesmo período de 2019. A CDL destaca que o valor incrementado em 2020 é estimulado pelo pagamento do 13º salário no estado, que é de mais de 2,2 bilhões de reais. O publicitário Brendo Baroni vai participar de um amigo secreto e comprou os presentes pela internet. Pelo e-commerce, né? Comprei alguns livros que até um mês atrás estavam um valor, mas hoje já está um valor um tanto salgadinho, mas estava na lista de presente da pessoa a qual eu vou presentear. Segundo o estudo, 66% dos entrevistados pretendem fazer compras ainda antes do Natal. 15% deles afirmam já ter adquirido os presentes, 14% ainda não sabem se vão às compras e 5% disseram que não vão gastar com presentes. Na avaliação de especialistas, o ideal é fazer as compras à vista para não começar o novo ano endividado, como orienta o colunista de economia da Band News Difusora, Marcos Evangelista. Porém, não podemos deixar de ressaltar que é nesse período também que ocorre aí o impulsionamento do endividamento. Para quem pretende comprar algum tipo de lembrança neste fim de ano, o levantamento mostra que 46% vão presentear os filhos, 41% vão se presentear, 32% dos consumidores planejam dar presentes às mães, 28% o cônjuge e 24% o pai. Entre os presentes estão vestuários, calçados, perfumes e cosméticos e itens de informática. Aí você já comprou o presente de Natal, de fim de ano? Acho que muita gente deixou de comprar nesse ano, até para comprar as coisas da ceia, né? Eu digo por mim que no supermercado a situação é bem ruim, né, para o bolso do consumidor, porque as coisas estão muito caras, muito mesmo. Você vai comprar, você leva R$200 e você sai com 2 itens, e às vezes com um, né, porque o peru em algumas localidades está quase R$200. E aí outras pessoas estão optando pelaquela ave temperada, o Chester, são itens mais em conta, né? Algumas marcas, ainda tem essa questão da marca, alguns que tem um valor bem elevado. A ceia de Natal hoje está custando acho que uns R$500. É isso, né? Quem tem dinheiro consegue comprar. Quem não tem vai ter que usar da criatividade, né? Comprar o frango, comprar um produto ali mais barato,
né, pedir ajuda, juntar com os mesmos integrantes da família para fazer a compra, até porque a gente não pode aglomerar, né? E a gente sabe que vai aglomerar, infelizmente. Mas a orientação é que não faça nesse período de fim de ano, para que não tenhamos um aumento no número de casos de coronavírus. 8h50, vamos aqui a mensagem do nosso ouvinte, o Vladimir, acompanhando a programação aqui da Band News. Bom dia, Arthur Coelho, é Vladimir que está falando, tudo bom? Bom programa para você. Deixa eu te dizer, não é só o governo federal que não tem um plano detalhado de vacinação. Nós somos o 6º estado em arrecadação no Brasil e também não temos plano, não temos nada, estamos com 92% dos hospitais tudo lotado de doente. Então, é isso, a mensagem do nosso ouvinte, isso é verdade. Nós também não temos aquele plano detalhado de vacinação contra a Covid-19. Ontem, inclusive, chama a atenção para uma questão. O governo federal não está adquirindo a vacina, a Pfizer, né? Além de outras questões, uma delas é sobre a questão do armazenamento. E ontem a gente fez uma entrevista, né? O jornalista Daniel Giordano, entrevistando o pesquisador cientista do INPA, onde foi constatado que existe a possibilidade de armazenamento da vacina da Pfizer-BioNTech. Existe a possibilidade de armazenamento aqui, temos essa condição, né? E eu imagino que não é somente aqui no Amazonas, em outros estados também, pode não ser em todos, mas existe sim essa possibilidade. Então por que a gente não tem a vacina que já tem a aprovação, né, que já começou a vacinação na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e aqui por que não temos, né? Fica essa questão, esse questionamento, e existe essa possibilidade sim de armazenamento e, portanto, não temos um plano totalmente detalhado por parte do governo federal, por parte do governo estadual. A gente aguarda aí um posicionamento para que essa vacinação comece pelo menos até a segunda quinzena do mês de janeiro. O governo federal diz que em janeiro começa, né? Não deu uma data. Vamos aguardar. Pode participar, 993-519370, 993-519370. Orientação importante, fim de ano chegando e os especialistas, como sempre, vêm alertar sobre os cuidados com os fogos de artifício nessas festas de fim de ano. Os detalhes na reportagem de Gabriele Moura. Tradicional nos principais eventos, os fogos de artifício são uma atração à parte nas comemorações de fim de ano. São eles, os fogos de artifício, que podem dar brilho e beleza aos festejos, mas eles podem também representar um grande perigo para adultos e principalmente crianças, se não tomarem os devidos cuidados na manipulação. Além disso, é preciso seguir as orientações do fabricante e pedir informações em caso de dúvida sobre como proceder na soltura. O oftalmologista Suami Mitoso diz que a falta de cuidado pode causar até cegueira. Eventualmente pode acontecer, por conta do uso inadequado, queimaduras oculares, inclusive lesões mais graves, com perfurações oculares, perda de tecido. Segundo o levantamento do Centro de Queimaduras do Amazonas, 1 em cada 10 pessoas que manipulam fogos de artifício é vítima de queimaduras, lesões nos olhos, surdez e até amputações. O militar do Corpo de Bombeiros do Amazonas, Sargento Everton Augusto, fala que é preciso redobrar a atenção. Evite brincadeira com os fogos, apontando na direção de pessoas ou lançando em locais próximos ao público. Evite fazer o uso desses fogos em ambientes fechados, procure sempre locais abertos, longe de pessoas, sem direcioná-las a residências e nem vegetação. Em caso de emergência, ligue 193. Devem ser seguidas as instruções das embalagens, já que acidentes são comuns quando os fogos não são empregados de forma correta, especialmente quando o operador está alcoolizado. Cuidado, né? Cuidado na compra dos fogos. E muito longe de criança, saber o posicionamento correto, saber se tem ali o selo de verificação para ver se funciona de fato, se não vai ter nenhum tipo de problema na hora de você acender. Não sugerimos que você, geralmente as pessoas acendem aqueles fogos, aqueles menores, acendem e seguram.
e seguro. E não é o correto. Você pode se machucar, pode causar um acidente. Já imagina, na festa de fim de ano, você ali com seus familiares. E aí acontecer um acidente desse, você tem que ir pro hospital, pronto-socorro. Amanhã meia-noite, já pensou no problemão? Pois é, sem contar que pode perder ali um dedo, né? Movimento das mãos, uma lesão mais grave, uma queimadura do 4º, 3º grau. A situação não é nada boa, então é bom termos bastante cuidado. Vamos para Brasília agora. O Tribunal de Contas da União diz que o Ministério da Saúde não tem plano de combate contra a pandemia da Covid-19. Aquilo que a gente falava agora, né, Vladimir? Ouvinte acompanhando a nossa programação. Os detalhes agora na reportagem de Márcio Rocha. O Tribunal de Contas da União concluiu que o Ministério da Saúde não tem um plano de combate contra a pandemia do coronavírus, mesmo depois de 10 meses que o primeiro caso da doença foi confirmado no país. Segundo uma auditoria realizada pelos técnicos do TCU, o governo federal não possui uma estratégia minimamente detalhada para combater os efeitos da Covid-19. Os principais problemas constatados foram a falta de entregas de equipamentos de proteção individual, respiradores, testes e o descumprimento de contratos. O relatório aponta ainda que os representantes do Ministério não compreendem que é trabalho da pasta a articulação de um plano nacional contra a doença, que deve ser elaborado em conjunto com estados e municípios. Ao todo, 11 estados apresentaram a previsão de comprar 150 milhões de seringas e agulhas, mas o governo não apresentou documentos que embasassem essa quantidade. Tampouco apresentou detalhes sobre os cronogramas de recebimentos desses itens ou quantas prováveis vacinas serão adquiridas. O cientista político e especialista em direito público Naue Bernardo afirmou que chama a atenção também a ausência da indicação dos responsáveis para realizar o plano. Para ele, o ponto mais preocupante no relatório é o plano de imunização. Há um risco de descompasso entre a entrega dos materiais para as vacinas e a entrega das seringas. E aí o acórdão chama a atenção para a discrepância de preços. Já era previsto que a gente podia ter uma falha de mercado nesse sentido por conta do alto volume de insumos que seriam necessários. E parece que o governo não atuou a tempo de evitar isso. É um ponto de atenção extrema. Realmente traz preocupações muito grandes, mas confirma que realmente há um apagão informacional, há um apagão burocrático. Procurado, o Ministério da Saúde informou em nota que mantém a vigilância contínua da circulação do vírus em todo o território nacional e presta constante apoio aos estados e municípios, com envio de equipamentos e insumos. Além disso, afirma que tem conduzido um trabalho multidisciplinar com a comunidade científica e com vários setores da área da saúde para definir as bases da elaboração do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Tecnologia, com Warrison Lacerda. A Amazon resolveu entrar na competição para fornecer internet de alta velocidade via satélite. É isso, Warrison? Maíra, como é bom um ambiente competitivo, né? Os nossos ouvintes, claro, já estão mais do que habituados a nos ouvir falar aqui das proezas do Elon Musk ao lançar seus satélites ao espaço para criar a rede Starlink, que promete levar a internet de altíssima velocidade mesmo aos locais muito remotos, né? A Starlink já está aí na sua fase de testes beta. O primeiro teste beta público começou há mais ou menos um mês e já tem alcançado aí por volta de 150 megabits de velocidade de download nessa conexão via satélite, o que é uma velocidade realmente muito superior ao que a gente tem hoje em conexões via satélite, né? Mas, como eu dizia, nada como competição, né, Maíra? Porque o nosso querido Jeff Bezos, todo-poderoso dono da Amazon, também está entrando nessa brincadeira e também está levando ao espaço satélites para formar sua própria constelação, para oferecer basicamente o mesmo serviço que a Starlink já está começando a oferecer nesse teste beta, né? A diferença, por enquanto, é que o Jeff Bezos ainda não tem tantos satélites lá na órbita terrestre quanto o nosso querido Elon Musk, mas ele está prometendo velocidades acima de 400 megabits por segundo, o que, de novo, será uma proeza tecnológica pensando em conexão de internet via satélite. Vamos ver se ele vai conseguir, né, Maíra, porque precisa de muito desenvolvimento tecnológico para alcançar esse número de download quando a gente fala de conexão via satélite. Mas o Elon Musk está aí provando que é possível, né, com muito dinheiro,
com muita inteligência, é possível. Vamos aguardar para ver se o nosso querido Jeff Bezos realmente entra nessa história. E, aliás, amanhã, Maíra, aproveitando, vamos continuar a falar dessa rivalidade saudável que está se tornando cada vez mais comum entre dois desses nomes, que são os nomes de maior protagonismo, talvez, hoje no mundo da tecnologia, né? De um lado, Jeff Bezos, de outro lado, Elon Musk. Amanhã a gente fala de outro cenário, outro ringue, em que eles também estão se digladiando. E se você tem uma dúvida, escreva para cá, tecnologia@bandnewsfm.com.br. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Venha saborear a melhor comida a quilo do centro de Manaus, no Delícias Grill. Tudo feito com muito amor e sabor refinado. No Delícias Grill, você terá à sua disposição suculentos churrascos e grelhados, saladas variadas e sobremesas deliciosas. Aceitamos todos os cartões, débito, crédito e voucher. Também aceitamos convênios com empresas. Você encontra o Delícias Grill em 2 endereços no centro: Joaquim Sarmento 333 e também na Joaquim Sarmento 344. Telefone 3232-1853. Delícias Grill Restaurante, onde comer bem não custa caro. Comendo a ceia de Natal. Só tem arroz com passas? É? Comendo a ceia depois de ganhar na Federal de Natal. Arroz com passas? Que delícia, eu tava sonhando com isso. Tudo fica legal com a Federal de Natal. O prêmio principal é de 2,7 milhões nas 2 séries. Sorteio 23 de dezembro. Aposte na lotérica mais próxima. Já pensou? Loterias Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Nove horas 2 minutos. Vamos seguindo por aqui com mais um bloco do Band News Manaus, agradecendo a participação de todos os nossos ouvintes. A Secretaria de Estado de Saúde aprova nesta semana no Ministério da Saúde a proposta de habilitação por 90 dias de 140 leitos de UTI no Hospital Delfim Aziz, referência para atendimento da Covid-19. O valor atual do contrato, que está no 5º termo aditivo, é de 15 milhões e 300 mil reais por mês, ou seja, os valores envolvem cerca de 45 milhões de reais. Para uma diária de UTI Covid, o Ministério da Saúde reembolsa aos estados R$ 1.600. Para outros tipos de UTI, o maior valor financiado é em torno de R$ 800. E o Amazonas registrou 351 novos casos da Covid-19, o total de infectados é de 192.327 e o número de mortes subiu para 5.094. As informações foram atualizadas pelo último boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, para você ver a situação em que estamos passando aqui no estado. A preocupação é tamanha que fez a Secretaria de Estado de Saúde aprovar no Ministério da Saúde a proposta de habilitação por 90 dias de mais 140 leitos de UTI. Ou seja, a gente tem um número expressivo de pessoas que estão internadas, o número de casos vem aumentando a cada dia, a gente não vê mais aquele aumento de 10, de 20, não, agora é de 100, 150, 300, teve um dia que tivemos mais de 1.000 casos, o número de mortes é menor, é muito menor, não estamos passando por aquele problema do pico da pandemia, lá no mês de março, abril, não, o número é bem inferior, o número de mortes, mas ainda assim é preocupante. Não é porque é inferior, deixa de ser preocupante, porque a gente está falando de vidas, né? A gente não está menosprezando, né? Porque morreram 3, morreram 5, não, são vidas. Então, para que esse número não seja da sua vida, da vida de um familiar seu, a gente pede ainda que você mantenha esse distanciamento, as medidas de segurança, aquilo que você já está catedrático
de tanto ouvir aqui na programação da Band News Difusora. E um homem acusado de estelionato é preso pela polícia após ter feito pelo menos 10 pessoas vítimas de ação criminosa. Temos informações ao vivo direto da redação com Beatriz Silveira. A prisão de Raimundo Nonato Figueiredo de Lima ocorreu na Avenida Tenente Roxana Bonessi, bairro Cidade Nova, na zona norte da capital. O homem utilizava um aplicativo de vendas online para contratar serviços para eventos festivos. Ele encomendava uma quantidade pequena de itens e pagava o valor à vista. Porém, retornava com o vendedor e pedia mais itens, em alguns casos todo o estoque. Como o indivíduo já havia pago a primeira remessa do pedido, os fornecedores alugavam maiores quantidades dos itens solicitados. Segundo a polícia, após Raimundo conseguir os objetos, além de não devolver e não pagar o valor acertado, vendia os itens, mesa e cadeiras para terceiros. Ele também aplicava o golpe em municípios do Amazonas. Raimundo foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo crime de estelionato. Após os procedimentos cabíveis na distrital, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem, onde ficará à disposição da Justiça. Obrigado pelas informações. Que bom, né? Uma ação da polícia prendeu esse criminoso, Raimundo Nonato Figueiredo, que praticava aí esse crime e deixou pelo menos 10 vítimas, né, nessa ação criminosa. Agora ele está preso. Vamos para Brasília, informações com Ângelo Nascimento. O Tribunal de Contas da União concluiu que o Ministério da Saúde não tem um plano de combate à pandemia do coronavírus, mesmo depois de 10 meses que o primeiro caso da doença foi confirmado no país. Segundo uma auditoria realizada pelos técnicos do TCU, o governo federal não possui uma estratégia minimamente detalhada para combater os efeitos da Covid-19. Os principais problemas constatados foram a falta de entregas de equipamentos de proteção individual, respiradores, testes e o descumprimento de contratos. Procurado, o Ministério da Saúde informou que mantém a vigilância contínua da circulação do vírus em todo o território nacional. E ao longo da programação você vai saber detalhes sobre a prisão do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Republicanos, preso na manhã de hoje. Inclusive ele falou que essa ação deflagrada pela Polícia Civil e o Ministério Público do Rio é uma perseguição política, e ele que espera também que a justiça seja feita. Ele foi preso em casa, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. De lá ele foi levado para a delegacia fazendária na cidade da polícia por volta de 6h30 da manhã. As semifinais da Copa do Brasil começam amanhã. O Grêmio recebe o São Paulo a partir das 9h30 da noite. No mesmo horário tem Palmeiras e América Mineiro no Allianz Parque. Lembrando que esse jogo, de 9h30, é no horário de Brasília, 8h30 no horário de Manaus. X-Tudo Capoquinho, com Orlando Câmara. Nosso colunista de Turismo e Cultura, Orlando Câmara, fez uma retrospectiva dos dois setores que mais sofreram com a pandemia do coronavírus neste ano de 2020. Ele conversou com a âncora da Band News Difusora FM, do Band News Manaus, Samara Souza, sobre este assunto. Como em todos os setores da economia, o impacto da pandemia sobre a cultura, a economia criativa e o turismo é muito forte. Entre as organizações ligadas aos setores, mais de 40% disseram ter registrado perdas de receitas entre 50% e 100%. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o nosso colunista de Turismo e Cultura, Orlando Câmara. Orlando Câmara, sem dúvida nenhuma, tivemos aí essas perdas significativas na área da cultura e do turismo. E a gente começa falando da cultura. As relações sociais, né, mudaram bastante com essa pandemia que atingiu o mundo em 2020. Olá, Samara. Com certeza é importante falar de cultura no que ela tem mais primitivo, que é essa questão da nossa relação com o próximo, com o mundo. Tenho a impressão que todo mundo
vai mudar de atitude após esse 2020. Não importa se você é negacionista, se você concorda com o que dizem os terapeutas, os médicos, mas até inconscientemente, passado esse período tão difícil, todos nós teremos uma nova abordagem ao mundo, uma nova escala de valor. Nós, por exemplo, temos aí muita gente lidando com a questão da morte de pessoas próximas, de pessoas queridas, de amigos, com o perigo da própria morte. Então isso não tem a menor dúvida, Samara, que vai impactar profundamente na nossa cultura do dia a dia, na forma como nós nos relacionamos com o mundo. Mas para além disso, Samara, também é importante falar, e agora falando da questão econômica, como você abordou no início, que a pandemia ela foi uma aceleradora de processos. Coisas que nós, na prática, faríamos daqui a 5, 10 anos, e que alguns de nós, até por veto tecnológico, teríamos nos recusado a participar ou a fazer, fomos obrigados a fazer na marra. Nós tivemos aí 10 anos em um. Vamos dar um exemplo? E-commerce. Muita gente se recusava a usar o e-commerce, preferia ir para a loja, para comprar na loja. E a gente, com essas sucessivas ondas de Covid-19 pelo Amazonas e pelo Brasil, nós nos vimos obrigados a usar o e-commerce. Os aplicativos de entrega de comida, as lojas virtuais no Instagram. E aí você tem uma série, um sem número, Samara, é impressionante isso, né? As formas como o empreendedor encontrou para levar o seu produto ou serviço até o consumidor. Até mesmo as consultas virtuais passaram a ser uma ordem do dia. Muitos médicos atendem as pessoas através de videochamada ou de aplicativos de conversa, de salas de conversa. Essa situação, se você falasse isso há um ano atrás, ia dizer, não, o e-commerce está crescendo 10% no ano. Consulta virtual é uma coisa muito específica, porque você tem que mostrar o corpo. Como é que vai ser? Vou tirar a camisa ou mostrar o corpo para o médico através de uma câmera de celular? Para muita gente falar isso há um ano atrás seria um absurdo. E a gente está vendo que isso é uma realidade presente e me parece, Samara, que não vai ser uma realidade que vai sumir das nossas vidas. Eu procurei muito para essa nossa conversa algum índice que me disse o crescimento do e-commerce real nesse ano, ou o crescimento das consultas virtuais, dos serviços virtuais, mas eu infelizmente não encontrei esse número. Acho que ele deve sair no início de 2021, mas com a certeza de que o crescimento da nossa relação de consumo, da nossa relação social na área virtual foi enorme esse ano, Samara. Verdade. E um outro lado da cultura é o próprio produto artístico, né? Hoje em dia o produto artístico é mostrado também pelas redes sociais, pela internet. A live tomou conta, não é, Orlando? Pois é, a live tomou conta e aí a gente tem que falar, talvez, do setor que tem o maior prejuízo financeiro com a pandemia, que é o setor artístico. Porque uma live para um grande cantor, por exemplo, uma live para uma Ivete Sangalo, ela arrecada lucro, porque ela tem empresas que patrocinam aquela live. Aí fica um pouco mais fácil para ela. Ela continua ganhando o cachê dela, talvez menor do que ela ganhasse, por exemplo, se ela fizesse um grande show e vendesse ingresso, mas ela na live, ela tem patrocinadores. E o cantor pequeno? Vamos sair do cara que aparece. E o cara que faz cenografia, luminotécnica, como é que ele está vivendo? O ator de teatro está fazendo live? Ok, já vi peças por live. Mas como é que ele ganha dinheiro? Essa é uma relação que ninguém, me parece, conseguiu resolver a contento. E aí o setor artístico, o artista, o trabalhador cultural, eu tenho a impressão que ele é o maior prejudicado desse 2020. Tem muita gente com necessidade, tem muita gente se virando em outros campos, porque não conseguiu realmente encontrar um caminho. E esse caminho na área cultural, eu não tenho dúvida que é muito, muito, muito difícil. Com aquela situação, né, Samara? Para os grandes, é sempre mais fácil, enquanto para os pequenos é muito mais complicado. Você já ouviu esses últimos dias agora falarem de Disney para você? Sim, e muito. Pois é, olha só, a gente teve os parques temáticos da Disney, de Tóquio, porque tem uma Disneylândia em Tóquio, tem uma em Paris, tem na Califórnia, tem na Flórida. Os parques temáticos da Disney fecharam. Aí você avalia, meu Deus, qual o prejuízo de um parque temático que o ingresso de um dia é quase $200. Enorme esse prejuízo. Entretanto, a Disney, ela se reposicionou no mercado e ela investiu em mídia.
E aí você tem, por exemplo, no Brasil, campanhas promocionais com a Disney, da Globo, do Globoplay, do Bradesco, da Vivo, da Claro. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. 2 telefonias celulares, 2 empresas de telefonia e de dados fazerem campanha com o mesmo produto. Mas é o que está acontecendo. Ou seja, a Disney, do setor artístico, conseguiu, artístico e de entretenimento, ela conseguiu se reposicionar. Mas isso é fácil para a Disney? Ou se não é fácil, é factível para a Disney? Para aquele cantor do final de semana do barzinho, do restaurante, para esse trabalhador mais humilde, isso não é nem um pouco fácil e é fundamental que haja programas de suporte a essas pessoas que estão numa condição muito, 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 muito ruim, Samara. Verdade. Outra coisa que eu queria falar sobre essa questão do consumo virtual de produtos artísticos e culturais é que ninguém mais aguenta, Samara. Está sendo difícil aguentar live. No início, lá por abril e maio, a gente tinha o maior prazer, estava isolado em casa, não podia sair muito, queria desestressar. Então as lives eram uma forma muito eficaz de nos aproximarmos do outro, de consumirmos arte e cultura, de entretenimento. Mas agora, companheira, já deu, né? Ninguém aguenta mais. Verdade. Não é fácil. Por mais que tenham surgido aí um braço amigo, vamos dizer assim, por parte do governo federal com a lei Aldir Blanc, possibilitando investimentos para a área de cultura, mas isso não atingiu a todos, não é? Infelizmente, a área da cultura ficou bastante machucada e os artistas também. E mesmo que ele tenha atingido, mesmo que a lei do governo federal tenha atingido muitos artistas, ainda é muito pouco. Você imagina alguém que ganha dinheiro a partir do seu trabalho, que não tem previdência, que não tem poupança, porque muitos artistas do dia a dia são assim, como é que eles vão se virar? Outro bom exemplo disso é o circo do Marcos Frota, que chegou em Manaus aqui antes da pandemia, fez uma ótima temporada e teve que ficar aqui, porque não tem para onde ir. É complicado sair com um circo, que é um espetáculo presencial, para o resto do Brasil. E aí eles estão se refazendo todos os dias, eles têm agora espetáculos diferentes. Na época do Natal e do Ano Novo eles fizeram uma tematização dos espetáculos, mas com certeza não estão tendo o público que eles tinham quando chegaram aqui, até porque as pessoas não vão mais tanto a lugares lotados, né? Embora pareça aqui em Manaus, muita gente vive como se não houvesse pandemia, e isso é um problema, é um perigo. O circo não deve estar tendo o mesmo público de antes. Como é que ele ganha dinheiro? Como é que um circo ganha dinheiro com live? Vendendo acesso? Complicado, não tem como fazer isso, né? Então, é preciso registrar que os trabalhadores do setor artístico são, sem sombra de dúvida, os mais prejudicados. E lembrando, Samara, que esses trabalhadores nem sempre são aqueles que estão com a cara exposta, ou com a voz exposta, ou com a sobra exposta. Não é só o cara que faz a arte visual, não é só o cantor ou a cantora, não são só os atores e atrizes, tem toda uma produção por trás disso importantíssima. E fechando essa nossa retrospectiva na área de turismo e cultura, vamos falar do turismo. O turismo foi um dos setores também mais machucados desta pandemia, que começa a reaquecer neste fim de ano. A gente observa as pessoas viajando, visitando, tirando férias, e é um setor que começa a alavancar. Samara, eu estou rindo aqui, me desculpa, mas é porque outro dia eu ouvi uma crônica do Ricardo Freire, que é o nosso colunista nacional de viagens, e ele falava de alguns destinos em que ele foi e que ele precisava desviar da calçada das pessoas sem máscara. Nossa. E isso é uma realidade no Brasil. A previsão, logo para o mês de julho, agosto, quando no Brasil se relaxaram as medidas de distanciamento físico, que é o novo termo para ser usado agora, né? As pessoas apostavam, os teóricos, digamos assim, ou os técnicos da área, apostavam em viagens curtas para destinos muito próximos. Foi isso que aconteceu? Não, não foi isso que aconteceu. Os aviões passaram a ficar lotados. Por um lado, isso é bom, porque você gera uma economia para os estados. Mas, por outro lado, houve um afrouxamento muito grande das medidas de distanciamento físico e dos protocolos de biossegurança, o que coloca, mais uma vez, o setor em perigo. A gente tem que falar, eu queria dar um destaque especial para o turismo em Manaus. Nós tivemos um problema de queda muito grande do turismo a partir do final de março, em abril, em maio. E quando o governo do estado, sabiamente, começou a reabrir o convívio social, digamos assim, a partir de junho, o turismo voltou a ter uma boa recuperação. Foi
foi feita aquela campanha que eu acho maravilhosa, a Amazônia-se, que vende a cidade de Manaus e a região metropolitana com os seus produtos naturais, culturais, que fala de um destino que somos nós, onde não se pode ter muita gente em alguns locais, na floresta, por exemplo, senão se causa impacto ambiental, e me parece que isso deu resultado. Tanto assim, eu estou aqui falando com você, está na minha mão, com um relatório de uma das principais consultorias de hotel no Brasil, que é a Cohotel, a consultoria hoteleira. E ela está nos dizendo aqui, pelo esse relatório, que é um relatório comprado, você paga para ter acesso a essa informação, que a ocupação hoteleira em Manaus, no acumulado, é de 47,3%. E que essa ocupação hoteleira para o mês de novembro, que foi o último apurado dela, foi de 53,55%. Ou seja, para quem teve 8%, 5% em abril, maio, alcançar uma média de 47% ao ano, significa dizer que realmente nós estamos tendo uma demanda muito grande de alguns hotéis aqui em Manaus, porque essa consultoria ela só mede, Samara, os hotéis de bandeira, os hotéis que são filiados a uma cadeia nacional ou internacional. E também eu conversei esses dias com o proprietário de um dos principais hotéis de selva aqui na região metropolitana de Manaus, e ele me dizia o seguinte: Orlando, a minha menor ocupação é 70% de segunda a quarta-feira. E no final de semana eu bato 100% de ocupação todo final de semana. Em contrapartida, existem alguns hoteleiros que estão dizendo que a ocupação média, na verdade, é de 20%. E aí você vê, o que fez diferença para quem está com 50%, 47%, 70%, quem está batendo 100% no final de semana e quem está fazendo água com 20% apenas, que é uma coisa muito ruim para um hotel. Aí a diferença, Samara, é a especificação desse produto, o formato desse produto e a abordagem, a gestão empresarial que esse proprietário, que esse empreendedor tem do seu negócio. Porque acredito que a pandemia ela tenha tido claramente também esse divisor, que era preciso se reconstruir, se reconstituir, se refazer, ter uma nova abordagem de mercado. E alguns foram bem-sucedidos por uma questão de gestão mesmo, e infelizmente outros não foram tão bem-sucedidos, né? Ainda falando de turismo, é verdade, sim, nós temos uma recuperação na área da hotelaria urbana de selva. A Amazonas Tour conduziu uma pesquisa de percepção do turista sobre os protocolos de biossegurança. E os turistas são satisfeitos, bastante satisfeitos, por exemplo, com o que eles encontram nos hotéis. Protocolo de biossegurança dos hotéis, protocolo de biossegurança do aeroporto também. Mas aí, quando eles vão para a rua, quando fala-se de comércio, de transporte público, eles já ficam muito temerosos. Mas tem um setor, Samara, que vai sofrer muito ainda, e eu tenho a impressão que vai sofrer muito por todo 2021. Qual é? Mesmo com o advento da vacina, que é o setor de eventos. Não dá para fazer evento com 1.000 pessoas, não dá para fazer feira com 5.000 visitantes. Ainda vai ser muito complicado, né? Verdade. E diante disso tudo que vivemos nos setores de turismo e cultura, qual é a perspectiva que temos para 2021 e agora com a esperança da vacina? Samara, tenho a impressão que são setores que têm prognósticos muito distintos, né? Para o turismo, não vejo um prognóstico tão ruim. Eu não sei se vamos voltar a patamares do início de 2020 ou do final de 2019, que foram para o Amazonas muito bons, mas haverá uma recuperação boa. Já estamos tendo. E se o Brasil não se aprofundar na pandemia, se não houver uma reinfecção e um nível de morte muito alto, e se nós conseguirmos sermos eficazes em relação à vacina, que hoje é uma das maiores preocupações do empresariado e do cidadão brasileiro que pensa em viver melhor, nós teremos um bom desempenho do turismo, uma recuperação gradual e, quem sabe, até para 2022, um recorde de arrecadação a partir do destino ser tão consumido, até porque é um destino de vida, é um destino de floresta, pouca gente vai, é quase tudo ao ar livre, é bacana isso, né? Então a gente vai ter aí um prognóstico bom para o turismo. Para a cultura, Samara, eu não sei nem me dizer. É muito complicada a situação. A gente teve no final do ano de 2020 a reabertura dos bares, restaurantes, há uma possibilidade do som ao vivo, da música de bar, mas isso é muito pouco ainda para esse artista que está sofrendo demais, Samara. Para o artista e para a produção que sofre demais. Imagina você, Samara, quem vivia esse ano, tem muita gente que vive disso e são pequenos empresários locando som e luz. O
que eles fizeram da deles o ano inteiro? Foi bem difícil para eles. Não ganharam o que comer muitas vezes, né? Então, eu acho que a principal mensagem que nós podemos deixar aqui para o nosso ouvinte, especialmente para o ouvinte que é dessa área de cultura e turismo, é: reinvente-se. Parece fácil falar, mas é muito difícil fazer. Encontrar um novo segmento, uma nova atividade, dentro daquilo que você faz, encontrar um nicho de mercado onde você vai ser financeiramente bem-sucedido até que tudo isso passe. Nosso colunista de turismo e cultura está de férias, volta em janeiro. Enquanto isso, a gente vai aguardando e vai desejando tudo de bom para você nesse ano que vem, de 2021, que venha recheado de muita vacina para que a gente volte a ter um convívio que a gente tinha antes. Mas será que a gente vai ter o convívio que a gente tinha antes? Será que a gente vai continuar com o pé atrás, usando máscara, né? Arredio, com medo? Né? Samara, posso lhe garantir que até o meio do ano, sim. É verdade. Eu vou pedir uma música, posso? Pode. Do Jota Quest, que é uma banda maravilhosa, não vou pedir uma local, mas é do Jota Quest, Dias Melhores. Para a gente encerrar aqui a nossa coluna especial com o nosso colunista Orlando Câmara. Orlando, tudo de bom para você. Para nós, Samara, saúde pra gente, precisamos muito. Verdade, forte abraço. Tchau, tchau. Sua viagem, com Ricardo Freire. Sua viagem você pode acompanhar a qualquer momento acessando o site bandnewsfm.com.br. IOF, IPI, ISS, IPVA, IPBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Comendo a ceia de Natal. Só tem arroz com passas? É? Comendo a ceia depois de ganhar na Federal de Natal. Arroz com passas? Que delícia, eu tava sonhando com isso. Tudo fica legal com a Federal de Natal. O prêmio principal é de 2,7 milhões nas 2 séries. Sorteio 23 de dezembro. Aposte na lotérica mais próxima. Já pensou? Loterias Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. Como declarar no IR o contribuinte casado ou companheiro? O contribuinte casado pode apresentar declaração em separado ou, opcionalmente, em conjunto com o cônjuge. Declaração em separado. Cada contribuinte deve incluir na sua declaração o total dos rendimentos próprios e 50% dos rendimentos produzidos pelos bens comuns, compensando 50% do imposto pago ou retido sobre esses rendimentos. Ou então, um dos cônjuges inclui na sua declaração seus rendimentos próprios e o total dos rendimentos produzidos pelos bens comuns, compensando o valor do imposto pago ou retido na fonte. Os dependentes comuns não podem constar simultaneamente nas declarações de ambos. A declaração em conjunto é apresentada em nome de um dos cônjuges, abrangendo todos os rendimentos. A declaração em conjunto supre a obrigatoriedade da apresentação de declaração de IR a que porventura estiver sujeito o outro cônjuge. Agora, o mais importante, é considerado cônjuge para a declaração em conjunto do IR quem é casado, vive em união estável, tem companheiro ou companheira, incluindo relações homoafetivas. Essa é a dica de hoje, pessoal. Mais lá no podcast. Tchau! Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br.
Comendo a ceia de Natal. Só tem arroz com passas? É? Comendo a ceia depois de ganhar na Federal de Natal. Arroz com passas? Que delícia, eu tava sonhando com isso. Tudo fica legal com a Federal de Natal. O prêmio principal é de 2,7 milhões nas 2 séries. Sorteio 23 de dezembro. Aposte na lotérica mais próxima. Já pensou? Loterias Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros. 9h30, um casal é preso com mais de 100 tabletes de drogas no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. Conforme a polícia militar, a prisão ocorreu no bairro após uma denúncia anônima. O caso foi apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia. Um dos suspeitos tinha passagem pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Devido ao aumento na procura de avaliação de animais suspeitos de esporotricose, a equipe do Centro de Controle de Zoonoses está atendendo os usuários de animais em fluxo separado dos demais serviços oferecidos no local de vacinação e castração. Os atendimentos serão agendados para a segurança do usuário e da equipe a partir do contato telefônico ou por e-mail. Vou pedir aqui da equipe qual é esse contato, qual é o e-mail. Daqui a pouco a gente passa aí para você, ouvinte. A Secretaria Municipal de Saúde orienta os tutores de animais que, identificando sintoma sugestivo de doença em um animal, isole imediatamente o mesmo de pessoas e de outros animais e leve a um veterinário de confiança. Tá? Daqui a pouco a gente vai passar para você que está acompanhando a programação qual é o e-mail, qual é o telefone que você pode agendar o seu atendimento no Centro de Controle de Zoonoses. Aqui, chegou já o contato. Vamos lá. Para você fazer o agendamento, é o 0800 280 8280. Funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até as 5 da tarde. 0800 280 8280 ou nos telefones celulares 98842 8359 ou 988428484 e o endereço eletrônico ccz.cidadão@pmm@am.gov.br. Temos informações ao vivo agora. O grupo de combate ao crime organizado do Ministério Público do Tocantins realiza na manhã de hoje a Operação Moloque. Detalhes ao vivo com Tawane Costa. A ação é voltada para desarticular um grupo criminoso que furtava, abatia e comercializava gado bovino. Dos 7 mandados de prisão expedidos, 4 já foram cumpridos. O grupo era composto por indivíduos com conhecimento das vulnerabilidades do manejo do gado bovino na região, que abatia os animais e abastecia açougues em Palmas. Segundo a investigação, embora o abate, o transporte e a distribuição fossem feitos de maneira rústica, o grupo já chegou a abater mais de 100 animais, somando um prejuízo de mais de R$500 mil aos produtores locais. Informações agora chegando de Brasília com Thalita Almeida. O senador Flávio Bolsonaro pediu desligamento do cargo de terceiro secretário da mesa diretora do Senado. A assessoria do parlamentar confirmou a renúncia, mas informou que ele não vai se pronunciar sobre o caso. Flávio ainda é investigado em um esquema de rachadinhas entre os funcionários de gabinete, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro. O caso ocorreu quando ele era deputado na Assembleia Legislativa. Em um documento encaminhado ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre, no último dia 11 de dezembro, o filho do presidente não apresentou qualquer justificativa. Informou apenas que deixaria o cargo já a partir de 14 de dezembro. Nove horas 34 minutos. E crise financeira devido à pandemia do coronavírus faz com que proprietários de imóveis renegociem contratos de aluguel com inquilinos. A reportagem é de Guilherme Guedes.
A diminuição de renda devido à crise econômica causada pela pandemia de coronavírus tem levado muitos inquilinos a buscarem a renegociação dos aluguéis. Um levantamento da Associação das Administradoras de Bens, Imóveis e Condomínios indica que pelo menos 1 em cada 5 contratos de aluguéis residenciais passaram por processo de renegociação nos últimos meses. Um dos motivos do processo do acordo entre os moradores e os proprietários é devido a algumas pessoas terem perdido o emprego nas últimas semanas. A proprietária de uma vila com apartamentos no bairro São José 3, Zona Leste, Elildes Neves, conta que o valor do aluguel de alguns inquilinos foi reduzido, alguns temporariamente, até que eles restabeleçam a renda. Ficaram sem condições de trabalhar e com isso chegaram até mim para pedir mais prazo maior para pagar o aluguel. Eu não pude fazer nada, a não ser compreender e aguardar, que eles consigam esse dinheiro para me pagar. Muitos ainda não conseguiram me pagar. A fotógrafa Ana Menhad diz que estava com dificuldade para o pagamento do aluguel do imóvel onde vive e precisou procurar a imobiliária para um acordo. No nosso aluguel residencial foi bem problemático, a imobiliária não estava querendo falar com o proprietário, enfim. Se passou um mês de tentativas e só agora a gente conseguiu alguma negociação, ainda assim não muito vantajosa. A economista Denise Kassama diz que a orientação é negociar para não perder. Para os donos, pode ser mais caro deixar a casa ou o apartamento vazio do que uma redução do valor do aluguel. Ou seja, não vale a pena para o proprietário perder o inquilino, que é uma renda. Mais do que necessário, se faz a renegociação das nossas dívidas de uma forma geral, a questão dos aluguéis. Considerando todo esse processo, você prefere receber menos ou não receber? O locador, se ele não teve renda nesse processo, ele precisa negociar. O levantamento da associação ressalta que os inquilinos também devem ser flexíveis e entender as necessidades do dono do imóvel. Em muitos casos, o locador tem isso como única renda. Esse é o caso de muitas pessoas nesse período da pandemia que perderam o emprego e aí não tiveram condições de pagar o aluguel. Muitos tiveram que recorrer a empréstimo, a familiares. Foi uma situação bem ruim. Muitas pessoas tiveram prejuízos enormes nesse período da pandemia. E quem não perdeu o emprego, quem se manteve aí no seu emprego, é bom trabalhar cada vez mais para não perder, né? Porque mesmo a gente sabendo que tem a vacina, a gente não sabe quando que isso vai terminar. A gente acompanhava aí na entrevista do Orlando Câmara e a Samara Souza que pelo menos até metade do ano que vem ainda teremos esses cuidados, né? Sem contar aí que eles falaram dos setores que sofreram muito, como o turismo, os artistas locais, né? Que precisaram bastante recorrer a outros meios porque se apresentar não dava. Live, para muitos, não foi aquele sucesso todo. Então, vamos nos manter nos nossos empregos ou então inovar cada vez mais, empreender, seguir aquelas dicas que o Marcos Evangelista, o nosso economista de todas as quintas-feiras, nos traz e nos ajuda a entender cada vez mais. Vamos agora para Brasília falar com o repórter Ângelo Nascimento sobre as eleições do Congresso. O bloco do atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, já tem um apoio de ao menos 11 partidos que juntos somam 269 votos. Número expressivo, já que para garantir a eleição são necessários 257 votos caso os 513 deputados votem. No entanto, isso não significa que há qualquer garantia, já que a eleição será realizada em 1º de fevereiro e o voto é secreto, o que pode resultar na mudança de voto por parte de parlamentares. Por outro lado, Podemos e PSOL ainda não decidiram quem vai apoiar. Os partidos somam 28 votos. De acordo com a deputada Gleisi Hoffmann, os partidos de esquerda vão propor o nome, além de Agnaldo Ribeiro e Baleia Rossi, que são favoritos da ala mais conservadora. Nós queremos chegar a um consenso entre hoje à noite e amanhã de manhã. Não, esses já estão colocados pelo campo, pelo bloco, no campo mais conservador do bloco. Nós queremos também trazer um nome para discutir. Segundo o Rodrigo Maia, a expectativa é que na próxima quarta-feira já tenha um encaminhamento sobre o nome que o bloco vai apoiar. Nós formamos um bloco na sexta e estamos dialogando para o mais rápido possível sair com o nome e com o bloco de fato unido. Então, fizemos o almoço, vamos continuar conversando. Espero não, ainda essa semana certamente nós teremos as definições necessárias.
Já para a disputa da presidência do Senado, nos bastidores, a informação é de que Bolsonaro desistiu de apoiar o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas. Passou a pesar contra o parlamentar queixas de parlamentares sobre a atuação dele na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara em 2017, quando Michel Temer ficou um fio de perder o cargo. Outra avaliação é de que o prestígio de Alcolumbre com Bolsonaro também será posto à prova após a derrota do irmão Josiel em Macapá. Viva momentos marcantes, viva paisagens incríveis, viva aventuras, culturas, belezas e encantos. Viva intensamente o Brasil. Ser brasileiro é estar sempre perto de um destino incrível. Viaje e descubra o destino mais próximo de você. Saiba mais em embratur.com.br/destinos incríveis. Verifique os protocolos de reabertura do destino e viaje com segurança. Embratur, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Comendo a ceia de Natal. Só tem arroz com passas? É? Comendo a ceia depois de ganhar na Federal de Natal. Arroz com passas? Que delícia, eu tava sonhando com isso. Tudo fica legal com a Federal de Natal. O prêmio principal é de 2,7 milhões nas 2 séries. Sorteio 23 de dezembro. Aposte na lotérica mais próxima. Já pensou? Loterias Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Venha saborear a melhor comida a quilo do centro de Manaus, no Delícias Grill. Tudo feito com muito amor e sabor refinado. No Delícias Grill, você terá à sua disposição suculentos churrascos e grelhados, saladas variadas e sobremesas deliciosas. Aceitamos todos os cartões, débito, crédito e voucher. Também aceitamos convênios com empresas. Você encontra o Delícias Grill em 2 endereços no centro: Joaquim Sarmento 333 e também na Joaquim Sarmento 344. Telefone 3232-1853. Delícias Grill Restaurante, onde comer bem não custa caro. Viva momentos marcantes, viva paisagens incríveis, viva aventuras, culturas, belezas e encantos. Viva intensamente o Brasil. Ser brasileiro é estar sempre perto de um destino incrível. Viaje e descubra o destino mais próximo de você. Saiba mais em embratur.com.br/destinos incríveis. Verifique os protocolos de reabertura do destino e viaje com segurança. Embratur, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Comendo a ceia de Natal. Só tem arroz com passas? É? Comendo a ceia depois de ganhar na Federal de Natal. Arroz com passas? Que delícia, eu tava sonhando com isso. Tudo fica legal com a Federal de Natal. O prêmio principal é de 2,7 milhões nas 2 séries. Sorteio 23 de dezembro. Aposte na lotérica mais próxima. Já pensou? Loterias Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros. 9h42, último bloco do Band News Manaus, agradecendo a toda a audiência, vocês que estão acompanhando desde cedo, sintonizado, interagindo pelo 993519370, 993519370, até às 10 horas, hein? Último bloco. Defensoria obtém liminar que determina religação de energia na comunidade Beco Greenville, ou Ville. Quem tem os detalhes pra gente, conta direitinho o que está acontecendo por lá, é a nossa repórter Beatriz Silveira. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas obteve decisão liminar que determina a Amazonas Distribuidora de Energia o restabelecimento de energia elétrica para famílias que tiveram serviço interrompido na última sexta-feira, dia 18, na comunidade Beco Greenville, no bairro Flores, na zona centro-sul. O corte foi realizado durante a ação de reintegração de posse interrompida após intervenção da Defensoria. A decisão determina o cumprimento no prazo de 48 horas, sob pena de incidir em multa diária de R$10 mil até o limite de 10 dias. Obrigado pelas informações, Beatriz Silveira. Agora vamos falar de outro assunto importante, né? Em especial no período de fim de ano. Você já fez essa boa ação? Que boa ação, Arthur? Doar sangue, ajudar pessoas. Você é doador, se você não é muito importante, em especial nesse período de fim de ano. Talvez não tenhamos aquele número de acidentes enormes que a gente vê em outros períodos por causa da pandemia, pelo menos é assim que a gente espera, mas geralmente
a exigência é muito maior nos hemocentros por causa das festas de fim de ano. Mas quem tem detalhes pra gente é a repórter Tawane Costa. Os estoques dos tipos B positivo, A negativo e O negativo estão críticos, segundo a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o Hemoam. Neste período, a demanda costuma aumentar por conta aí desses acidentes causados no fim de ano e outros casos também de urgência. A queda nas doações também é uma preocupação da Fundação. Obrigado pelas informações, Tawane Costa. E mais de 130 mil metros cúbicos de madeira ilegal em toras de espécies para exportação foram identificadas pela Polícia Federal durante a Operação Androantos do GLO, acompanhada pelo Ministério Público Federal. O quantitativo é equivalente a quase 44 mil toras. A operação ocorreu nos últimos 2 dias no oeste do Pará, na fronteira com o Amazonas, e é considerada a maior apreensão da história do país. Segundo o Ministério Público Federal, a quantidade de madeira apreendida pode ser ainda maior. Haverá uma perícia mais apurada nos próximos dias com apoio do Exército no marco da Operação Verde Brasil 2. Vamos agora com informações direto de Brasília. Quem tem os detalhes é o Ângelo Nascimento. O bloco do atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, já tem o apoio de ao menos 11 partidos que juntos somam 269 votos. Número expressivo, já que para garantir a eleição são necessários 257 votos, caso os 513 deputados votem. No entanto, isso não significa que há qualquer garantia, já que a eleição será realizada em 1º de fevereiro e o voto é secreto, o que pode resultar na mudança de voto por parte de parlamentares. Já para a disputa da presidência do Senado, os senadores Eduardo Braga, Fernando Bezerra e Eduardo Gomes, todos do MDB, se juntaram na busca por apoios e começaram por Jair Bolsonaro. Boemba Boemba, com José Simão. José Simão! Presidente! Acorda, galera, que o Brasil tá pegando fogo. Fora da cama, já pro sofá. Presidente, vem aí. Megali tá para sair o novo diretor da PF, da Polícia Federal. Já temos detalhes sobre a escolha do novo diretor da PF, presidente? Alexandre Ramagem. Rapaz. Ramagem é que é pra ficar tudo na moita. Eu conheço gente que se alimenta disso. Alexandre Moita. Já deixa tudo na moita. E é parça do Carluxo. Parça. Já começou bem, né? Aí o Bolsonaro falou: e daí que é parça do Carluxo? E daí? E daí que o investigador não pode ser amigo do investigado. Ah, Simão. Tá querendo muita coisa também. Isso é um detalhe. Então deixa o parça. E qual é o regime do Brasil? Parsacracia. Eu sou um par socrático. Você é um parsocrata. Parsocracia acima de tudo. E temos mais um capítulo da nova novela. Mais um round do Telequete. Moro versus Bozo. Telequete. Pato desarranjado versus marreco indigesto. Crise na Lagoa. E o Bolsonaro. Drama na Lagoa. Drama na Lagoa. Quais são os personagens mesmo, presidente? E o Bolsonaro respondeu com pronunciamento. Eu tenho 2 sonoras do pronunciamento. Opa! Breaking news, porque o pronunciamento aconteceu e todo mundo viu, mas aqui nós temos sonoras inéditas. Primeira sonora do pronunciamento do presidente da República.
Mas a bola é minha, eu que decido tudo. Eu que faço tudo porque ele queria que fosse dele. Essa indicação é minha. Não brinco mais. A bola é minha. A bola é minha. Acabou o jogo. Tira a bola e bota a caneta azul. Ele fala uma coisa dessas mesmo. Alô? E temos mais um áudio do pronunciamento, que é o pronunciamento sofrência. Ai. Porque foi uma sofrência, vá. Foi um desabafo, Pra mim né? foi. Né? Vamos ouvir? Vamos. Eu, pessoalmente, tive o primeiro contato com o senhor Sérgio Moro no dia 30 de março de 2017. No aeroporto de Brasília, onde ele estava parado numa lanchonete, e eu fui cumprimentar. Ele praticamente me ignorou. Você me vira a cabeça. Me tira do sério. Dando descrédito à minha pessoa. Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim. Confesso que fiquei triste, porque ele era um ídolo pra mim. Eu era apenas um deputado. Eu sempre vou e volto pros teus braços. Torci muito pra dar certo. Muito. Você não me quer de verdade. Não vou dizer que chorei porque estaria mentindo. Chorou. 9h51. Lembrando que hoje começa a retrospectiva aqui na Band News Difusora FM. Você vai acompanhar logo mais a retrospectiva de José Simão aqui na nossa programação. Fique ligado, não saia daí. Band News FM Esportes. O assunto agora é esporte e sempre que tem esse assunto, quem é que a gente convoca? É ele mesmo, Patrick Vieira. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia aos ouvintes da Band News Difusora. Começa falando que o TJD Amazonas, que é o Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, acata embargo de declaração do 3B Esporte Clube, e suspende a final do Amazonense Feminino. É isso mesmo? Isso mesmo, Arthur. A final do Campeonato Amazonense Feminino marcado para esta terça-feira, às 3 horas da tarde, na Arena da Amazônia, entre Recanto da Criança e JC de Itacoatiara, foi suspensa. A determinação foi feita por decisão monocrática do relator do processo do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, o auditor Jaime Pereira Júnior, que aceitou o embargo da declaração do 3B Esporte. De acordo com o documento assinado pelo procurador, foi solicitada a suspensão da final do Amazonense Feminino até a decisão, a fim de não acarretar insegurança jurídica. Isso, o 3B confirmou que entrou com o recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. O 3B foi punido no último dia 17 em julgamento realizado por pleno e que foi punido com a perda de 5 pontos por supostamente escalar a jogadora Giselinha de forma irregular. Com isso, a equipe caiu na tabela de classificação e ficou de fora da decisão do Amazonense Feminino. Provavelmente a gente vai ter só essa decisão aí no outro ano, só em 2021. Mais movimentação no mercado do futebol. Quais são as contratações dos clubes? Isso mesmo, Arthur. Nesta segunda, o São Raimundo anunciou mais 3 jogadores. O volante Rogério Pedra, que disputou a Série B pelo Atlético Amazonense, mas que compôs o plantel do Tufão no estadual cancelado no período pré-pandemia. Além do atacante Gabriel Soeiro, ex-Rio Negro, e o meia Werley, vice-campeão da segundona pelo JC. O primeiro tem 34 anos, enquanto o segundo tem 22 e o Werley tem 24. O trio se junta a 5 jogadores, todos repatriados após se destacarem pelo time neste ano. São eles o zagueiro Pastor, o meia Adrianinho, o volante Serginho Duarte e os atacantes Wellington Silva e Wendel. Já o Manaus FC renovou com o atacante Jack Chan até o final de 2022. O atacante Felipe, que tem contrato até o fim do Amazonense de 2021, enquanto o zagueiro Patrick Borges e o lateral direito Igor Carvalho estão vinculados até o final de 2021. Agora a gente fala sobre a agenda do futebol, os resultados que tivemos da partida
do dia de ontem, Patrick? Conta pra gente. Isso mesmo, Arthur. O Corinthians ganhou do Goiás por 2-1 lá na Arena Corinthians. Foi um grande jogo, um jogo muito bonito. E teve até aconteceu uma coisa naquele jogo que foi bem preocupante, né? Teve uma entrada ali no cruzamento, o Cássio se chocou com o jogador do Goiás e saiu de campo na ambulância e foi direto pro hospital, né? Aí já tem informação que ele já tá bem, já passa bem, só passou por alguns exames, mas na hora foi uma imagem muito feia ele jogado ali no campo, né? Porque ele caiu desacordado. Mas o Corinthians acabou ganhando a partida por 2-1. Hoje ainda tem campeonato italiano, futebol internacional. A Juventus enfrenta a Fiorentina em um duelo que marca as gerações, né? Já na Copa da Liga Inglesa, jogão. Arsenal e Manchester City. Vamos acompanhar. Perfeito, vamos acompanhar. Obrigado, Patrick. Aliás, antes da gente finalizar, o assunto do momento, né, e não para de ser, é essa questão envolvendo o Flamengo e o time do Bahia, né, do Gerson, ao afirmar que um dos jogadores, né, o Ramírez, acusou ele de racismo, dizendo que ele tinha dito em certo momento, cala a boca, negro, né? Hoje, inclusive, o jogador do Flamengo, Gerson, chegou à delegacia para depor a acusação de injúria racial. Foi logo cedo para dar o depoimento sobre o jogador Ramírez do Bahia durante a vitória do Flamengo por 4-3 no Maracanã. Ontem circulou o vídeo do Ramírez, né, dizendo que em nenhum momento ele foi racista, que houve ali um entendimento errado da forma como ele falou, porque ele disse que não fala português, e aí pode ter sido em uma dessas falas, ele disse que foi mal interpretado. Né? Então... Eu realmente não sei, né? Porque por uma acusação tão séria, um jogador tão sério quanto o Gerson, parar o jogo ali para dizer que ele sofreu racismo, assim, do nada, não ia ser do nada. Então, tem que ser investigado, as imagens têm que ser investigadas, dúvida. Mas a gente vai esperar o decorrer desse processo, né? E a vítima sempre tem razão, né? Sempre tem que dar voz, ele foi afastado até o fim dessas investigações. A gente vai ficar aqui acompanhando. Pois o que eu estou querendo dizer é que também a gente não pode, sem ter a prova cabal da situação, né, e o resultado por parte da justiça, detonar e destruir a carreira do Ramírez, né, que é um jogador novo, é um jovem, mas se de fato ele falou isso, vai ter a punição devida. Felizmente, na verdade. Sim, infelizmente, né? Obrigado, Patrick, pelas informações. 9h57, amanhã a gente volta aqui com outros detalhes do esporte. Valeu, Arthur, e aos ouvintes, até amanhã. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. A gente segue aqui na pegada da Márcia, que se deu conta de que pode ser feliz correndo 5 quilômetros. Ela está há 6 anos sedentária, porque voltar a correr para ela tinha ali o botão direto ligado na maratona, aquela meta longa, né, longe. Eu não acho que o legal é aquilo que o outro faz, né? Outro dia a gente fala de meta, prometemos aqui. Mas é isso, Camila, cada um tem a sua realidade, a sua rotina e o seu desafio pela frente, né? Ficar se comparando não rola. Gente, que ótimo que a Márcia conseguiu entender, né? Que ela pode ser feliz correndo 5 quilômetros. Dá pra desenvolver tanta coisa bacana, dá pra fazer treinos tão legais, dá pra ficar forte. A gente já falou bastante sobre isso com relação aos 5 quilômetros. E isso da comparação é isso, Renata. A gente não tem só que não ficar se comparando aos outros e aos objetivos dos outros e à vida e a como as pessoas fazem, como também, muitas vezes, a gente não deve ficar se comparando a nós mesmos num passado, ou não tão distante não, às vezes num passado próximo da gente, né? Qual é a sua realidade hoje? O que você pode fazer? Independentemente da sua condição física, o que te limita, o que não te limita, né? Seja fisicamente ou, às vezes, até de rotina. Então, assim, é muito importante a gente entender qual é a nossa realidade naquele momento, o hoje, o agora. Porque se a gente ficar se comparando a nós mesmos em outros momentos de nossa vida ou aos outros, a gente pode ter uma frustração muito grande e acabar não saindo do lugar. E com certeza, Márcia, esses 5 quilômetros podem mudar a sua rotina, a sua vida, se você conseguir colocá-los no seu dia a dia.
Vá em frente e foque sim nesses 5 quilômetros. Cuide dos seus quilômetros rodados, da sua dança, da sua atividade física, é isso que importa. Tem dúvidas? Manda aqui que a gente vai te ajudar. @RVNeri, VENERI, e @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Você encontra a gente nas redes sociais e também no nosso e-mail, informa@bandnewsfm.com.br. 9h59. Muito obrigado a todos que estiveram junto da gente, né, acompanhando o Band News Manaus desde cedo. Claro, a gente fala aqui da participação dos nossos ouvintes interagindo pelo nosso WhatsApp, 993519370, 993519370. E aqui tem um ouvinte falando: bom dia, Band News. Antes da gente finalizar, a informação do trânsito. Esse semáforo está desligado desde ontem, Avenida Leonardo Malché com a Visconde de Porto Alegre, na Praça 14. Ouvinte final do telefone 4565, obrigado pela informação. A gente vai inclusive repassar aqui para o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana para resolver essa questão, para que não cause nenhum tipo de acidente naquela área, naquela região. Agradecer a todos, seu Felício Joab, lá da Espanha, como sempre, acompanhando a programação através da internet, comentando o caso de vacinação, por que não existe um plano, né? Ele trouxe uma explicação muito boa aqui dessa dependência, muitas das vezes, do governo federal. Isso faz com que os governos não criem esse plano, né? Em São Paulo, ali está muito próximo do Instituto Butantan, tem ali, sob a sua administração, por causa disso, tem elaborado esse plano de vacinação, né? Mas a gente traz também aqui uma informação de que nosso vizinho aqui, Pará, o governador Helder Barbalho, ele fechou, né, assinou junto ao Instituto Butantan e também ao consórcio Covax Facility para trazer vacinas para o estado paraense, não depender apenas do governo federal. Enfim, a gente espera que isso se resolva logo, que tenhamos essa vacina o mais rápido possível. Até amanhã, pessoal! Você ouviu Band News Manaus. Agora, Band News Station.